Ritter pediu desculpas a Ashur por tê-lo levado àquele lugar. Ele apenas riu ao ver a expressão fofa dela. Rindo também, Ritter comentou que era a primeira vez que fazia algo assim em sua vida. Mesmo sem ter comido nada, Ashur sentia-se satisfeito apenas por observá-la e disse que, da próxima vez, ele mesmo cozinharia para ela. Curiosa, Ritter quis saber se ele era um bom cozinheiro. Ashur respondeu com simplicidade que ainda não havia tentado, por isso não podia falar sobre suas habilidades. Ela comentou que, quando ele ia ao templo, parecia tão ocupado que nem conseguia fazer uma pausa, e completou dizendo que tudo bem se comessem fora. Gaguejando, Ashur então falou, num tom quase tímido, que queria segurar a mão dela. Ritter, incrédula, disse que ele poderia ter feito isso no restaurante. Ele respondeu que, no restaurante, seria um pouco provocativo. Em seguida, com um ar mais sério, comentou que teria de construir uma mansão em cada região. Assim, quando visitassem uma dessas casas, poderiam mandar os servos embora e ficar de mãos dadas sem se preocupar com a opinião dos outros. Ritter, refletindo sobre a ideia, pensou que, nesse caso, não terminariam apenas de mãos dadas. Lembrou a ele que já haviam se beijado em público, então, dar as mãos não era grande coisa. Em seguida, olhando para Ashur e fazendo beicinho, segurou a mão dele. Ashur corou e suas mãos tremeram. Com a mão na testa, ele murmurou que aquilo também não funcionava. Ritter insistiu que ninguém os observava. Ashur, porém, olhando fixamente à frente, confessou que estava começando a se sentir animado. Indignada, Ritter perguntou o que, e, sem pensar muito, pegou um lenço para cobri-lo. De repente, vozes ao redor começaram a comentar. Ei, não é aquele famoso padre celibatário ali? Uau, é o Paradeshu ver. Que bonito! Muitas pessoas se aglomeraram em volta, murmurando sobre o padre. Um tempo depois, Ashur e Ritter caminhavam por outro lugar. Este é o templo de Mutlanion, deus das nuvens e do mar, explicou ele. Se você começar a se entediar, pode me dizer. Ritter sorriu e respondeu. Está tudo bem. Eu decidi seguir você. Uau, esta é uma escultura de Agante, o escultor abençoado por Deus e dizimado, exclamou ela. É a primeira vez que a vejo pessoalmente. Sim, confirmou Ashur. Dizem que é uma obra criada pelo mestre Agante. Quebrou 60 vezes durante sua criação. Ele passou 50 anos na busca da perfeição. É o símbolo do renascimento do templo. 60 vezes? Ritter arregalou os olhos. Ashur então pediu licença para orar, e Ritter disse que o esperaria ali. No entanto, no momento em que ela respondeu, um vento gelado passou, fazendo-a espirrar. Sem querer, empurrou a escultura, que caiu no chão e se partiu. Ambos ficaram paralisados, o rosto escurecido de choque. Acabei de pulverizar com meu espirro, murmurou Ritter, incrédula. Eter, o que você fez? Exclamou Ashur. Ou melhor, como uma escultura tão importante é deixada numa sala de oração ao ar livre? Não foi minha intenção. E agora, o que faço? Ritter levou as mãos à cabeça, desesperada. Ashur tentou acalmá-la, dizendo que resolveria a situação com o bispo do templo, o proprietário da escultura. Prometeu que nunca a colocaria em apuros. A compensação, começou Ritter, mais calma graças a ele. Mas Ashur a interrompeu. O dinheiro não importa agora. Vamos sair daqui antes que haja testemunhas. As coisas podem se complicar. Quem está aí? Uma voz chamou de fora. Nocauteá-lo? Deixe comigo! Gritou Ritter, fazendo os dois se entreolharem, confusos. Ah, ó, querida! Exclamou Lisander ao vê-los. Está quebrado? Não importa. Era apenas uma imitação. Imitação? Os dois perguntaram juntos. Sim. É o festival do deus Mutlanion. Os jovens sacerdotes fizeram uma réplica para o desfile. A parte inferior era tão fina que ia quebrar a qualquer momento. Vocês não acharam que era verdadeira, certo? Ela é metade do tamanho da original.
Vocês deviam ter visto a original para saber. Ritter suspirou, aliviada. Ok, padre, que alívio. Contudo, ao encarar Lysander, sentiu um certo ciúme por parte de Ashur, que segurou sua mão. Ela não entendeu o motivo, já que ele mesmo dizia que segurar as mãos era provocativo. Lysander então se apresentou formalmente. Sou Lysander Kutcheva. Finalmente consegui saudá-la como se deve, sacerdote de Ardenne. Eles apertaram as mãos, mas colocaram tanta força no gesto que seus braços começaram a tremer. Lysander, seu antebraço está tremendo. Está tudo bem? Perguntou Ashur. Não há problema algum, respondeu o outro, forçando um sorriso. Ritter observou. Padre, um tendão saltou em sua testa. Desculpem, disse Lysander. Sei que querem se aproximar, mas... Por quanto tempo mais vão apertar as mãos assim? Ritter então puxou Ashur para irem embora. Por que estão me seguindo? Perguntou ela a Lysander. Já decidiram para onde vão agora? O padre Ashur veio a Palande. Não devo tratá-los à altura? Lysander continuou a provocação, dizendo que eles não conheciam os lugares certos e acabariam em um restaurante aleatório. Ritter, preocupada, pensava se ele não estava certo. Não queria que Ashur tivesse uma má experiência. Mais tarde, estavam os três em um restaurante. Lysander comentou. Este é o melhor lugar da cidade. A paisagem é linda, não importa o que você peça, tudo aqui é delicioso. Ashur, irritado com a aproximação entre os dois, questionou. Por que você insiste em usar esse título comigo? Não entendo, respondeu Lysander. Já disse para você não me chamar assim. Você não está acostumada? A propósito, Ritter, como conheceu o padre? Ritter pensou, não posso contar que ele me pegou abusando dele. Ashur respondeu por ela. Conheci Ritter numa viagem de negócios para Edion. Sério? Que conexão inesperada. Sinceramente, fiquei surpreso quando descobri que a pessoa sobre quem você escrevia todos os dias era ela. Ritter, envergonhada, ouviu Lysander continuar provocando. Éter é o tipo de pessoa que se importa mais com o corpo do que com o rosto. Ei! Por que você diz essas coisas estranhas na frente do padre? Exclamou ela. Padre, apenas deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro, ironizou Ritter. Então, Ashur, visivelmente irritado, caiu na provocação e desabotoou alguns botões de sua camisa. Padre? Gritou Ritter, assustada. Ashur exibiu o peitoral, virou-se para Éter e comentou, em tom provocativo, que talvez a cerveja fosse mais forte ali, pois só o fato de estar sendo observado por tantas pessoas já o deixava ansioso. Perguntou a ela o que achava, e Éter, com uma sobrancelha arqueada, questionou se ele realmente acreditava que o simples ato de cheirar álcool poderia deixá-lo bêbado. Antes que ela pudesse continuar, Lysander puxou a própria camisa, retirando-a completamente com a maior naturalidade e alegando que o calor estava insuportável. Éter arregalou os olhos, exclamando, indignada, se ele havia perdido o juízo. Ashur, claramente incomodado com a atitude de Lysander, ameaçou fazer o mesmo, mas foi impedido por Éter, que o repreendeu, perguntou por que ele estava copiando Lysander e pediu que parasse com aquilo. Disse ainda que sabia que Lysander estava em boa forma, mas que não precisava exibir aquilo em público. Reclamou também por Ashur nunca ter ouvido dela um elogio sobre seu físico. Ashur, um pouco desanimado, refletiu em silêncio. Eles estavam chamando atenção demais. Decidiram sair dali imediatamente, mas antes foram abordados por um funcionário do local, que, constrangido, os informou de que estavam perturbando os demais clientes. Mais tarde, o tempo já passado, uma batida na porta interrompeu o silêncio da casa. Ashur foi quem atendeu, e se deparou com Lysander, com a cara mais limpa do mundo, prontamente anunciando que estava ali para o turno do dia. Entrou sem cerimônia, o que deixou Ashur visivelmente incomodado. Na livraria, Lysander folheava um livro e comentou com Éter que se lembrava de lê-lo quando tinha apenas 7 anos. Ela reconheceu o título, Lloyd e o Gato Cinzento, dizendo que também a encantava.
Lysander virou-se e perguntou se Ashur conhecia a obra. Em tom de brincadeira, comentou que, enquanto os outros bebiam em garrafas, sua santidade parecia mais à vontade com um copo de porcelana. Disse ainda que havia apenas 5 anos de diferença entre eles e questionou por que Ashur exagerava tanto. Ashur, por sua vez, refletia sobre a situação, demonstrando certo desconforto. Lysander provocou, perguntando se Eter já lhe contará algo sobre sua infância. Eter pareceu pensativa. De repente, Ashur cambaleou, suando bastante. Eter, preocupada, segurou-o e percebeu que ele estava com febre. Disse que ele precisava descansar e que não poderia continuar ali. Quando ela se afastou, Ashur a chamou e, com voz fraca, perguntou por que ela não poderia amá-lo. Em seguida, desmaiou. Lysander, observando a cena, murmurou para Eter que ela havia se envolvido com um homem complicado. Pouco depois, um médico examinava Ashur e explicava que o estresse extremo o havia deixado doente. Prescreveu analgésicos e recomendou repouso total. Eter, confusa, tentava entender o que poderia ter estressado tanto Ashur. Lysander se aproximou, pôs a mão em seu ombro e sugeriu que ela o deixasse descansar. Ela, porém, beliscou-lhe a mão e o acusou diretamente, provavelmente ele mesmo era a causa de todo o estresse. Rindo, Lysander admitiu que sentia inveja do tempo que ela passava com Ashur. Disse que não queria perder a pessoa mais preciosa de sua vida, e que sabia que aquilo não era justo. Antes que ele pudesse terminar, aproximou-se ainda mais de Eter, com um olhar sedutor, e a empurrou, fazendo-a recuar, indignada. Ele então disse, amor, eu não posso ser seu amante também. Ela explodiu, mandando-o calar-se, pois poderia acordar Ashur. Mas Lysander continuou. Aproximou-se ainda mais, sussurrou ao ouvido dela e agarrou seu braço, insinuando que poderia fazer melhor do que o jovem padre. Eter, visivelmente nervosa e preocupada com Ashur, reagiu com firmeza. Deu um chute na canela de Lysander e disse com dureza que, mesmo que Ashur não estivesse ali, ela jamais daria uma chance a ele. Repreendeu-o por suas piadas e comentários inconvenientes, e afirmou que era por causa dele que Ashur agora estava passando mal. Concluiu dizendo que não importava que fossem amigos desde a infância, ela não podia aceitar aquele comportamento. Ordenou que ele fosse embora e, finalmente, o expulsou de casa. Lysander, do lado de fora, caminhava cabisbaixo pelas ruas, refletindo se havia ido longe demais. Sabia que Eter o rejeitaria, mas ouvir aquilo diretamente doía mais do que esperava. Questionava-se em silêncio se deveria simplesmente aceitar a realidade. Havia alguém ao lado de Eter agora. Enquanto isso, dentro da casa, Eter, com o olhar preocupado, fitava Ashur desacordado e implorava em silêncio que ele acordasse. Prometeu que o consolaria assim que ele despertasse. O tempo passou, e finalmente, ela abriu os olhos e deu de cara com Ashur, que a envolvia em seus braços. Emocionada, exclamou o nome dele. Ashur, ainda corado, continuava a murmurar o nome de Hiter. Com a voz embargada, disse que precisava voltar ao templo, pois não conseguia mais controlar seu próprio corpo. Hiter, preocupado, perguntou o que havia acontecido. Mas Ashur hesitou. Não queria admitir. Por fim, confessou, não gostava de ver Hiter prestando atenção em outros homens além dele. Sem conseguir se conter, enterrou o rosto no peito de Hiter e desabafou. Disse que odiava quando ele falava, ouvia ou sorria para outras pessoas. Que, para ele, só existia Hiter. Que não conseguia ver mais ninguém. Por que não podia ser o único aos olhos dele? Contou que sua devoção ao templo estava se esvaindo pouco a pouco. Que seu único desejo era pensar em Hiter. E que aquele desejo, forte e incontrolável, parecia dominá-lo. Sentia-se um ser horrível por isso. Mas, ainda assim, só queria estar com ele. Pediu desculpas, com lágrimas nos olhos, e disse que se responsabilizaria pelos próprios atos. Pediu que Hiter não chorasse. A noite avançou. E mais uma vez, os dois se entregaram a uma paixão proibida, que chamaram de pecaminosa. Dias depois, na cerimônia de formatura de Hiter, duas figuras observavam à distância. Uma delas, disfarçada,
Perguntou por que estavam ali, se havia dito que não queria comparecer. O outro respondeu que aquele também era um dia importante para ele. Que só estava ali por causa do primeiro. Eram Ashur e seu amigo, ambos disfarçados. O amigo insistia que Ashur precisava manter a compostura, lembrar que agora não era mais o padre, mas sim uma tartaruga milenar cansada da vida. Disse ainda que era importante usar calças largas para não exibir demais as pernas, lembranças dos treinamentos para manter o disfarce. Ashur agradeceu. O amigo sorriu e disse que apenas o vestira como fazia antigamente. Comentou que parecia que Ritter não os reconhecera, o que o deixava um pouco triste. Mais adiante, uma garota viu Ritter comendo sozinha e se aproximou. Perguntou sobre Lysander. Ritter respondeu que não sabia onde ele estava, talvez ocupado com os preparativos da formatura. A garota considerou rude que ele deixasse a suposta namorada sozinha num dia especial. Outra garota logo se meteu na conversa, dizendo que desejaria namorar alguém tão bonito quanto Lysander. Incomodada, Ritter perguntou com sarcasmo se alguma delas achava que era sua namorada. Uma delas retrucou: "Você não está saindo com ele?" Ritter, já impaciente, perguntou quem havia começado aquele boato. Outras insistiam, dizendo que Lysander sempre a chamava de querida, e que só um homem apaixonado agiria assim. Uma das garotas sugeriu, com um sorriso malicioso, que talvez fossem amigos coloridos, e perguntou como ele era na cama. Queria saber se o corpo dele era tão bonito quanto o rosto. Outra riu, dizendo que o ver nu devia ser um verdadeiro deleite visual. Ashur, escondido, se irritou e tentou se levantar, mas seu amigo segurou, rindo discretamente dizendo que, por mais saborosa que fosse a refeição, não se podia mergulhar o rosto no prato. Precisavam manter o disfarce. Ashur sussurrou que Ritter já tinha alguém diferente de Lysander. Alguém que fosse um verdadeiro homem. As garotas continuavam a pressionar Ritter, perguntando onde estava esse homem ideal. Ela respondeu que ele estava na capital, e justificou sua ausência dizendo que ele era gentil, atencioso, e que se preocupava com ela. Que era seu homem perfeito. Disse que o escondia dos outros por ser tão adorável que não queria compartilhá-lo com ninguém. Pediu que parassem com os palpites, terminassem de comer e a deixassem em paz. "Boa essa, padre", murmurou o amigo de Ashur, vendo-o emocionado. Ashur, baixinho, admitia estar com medo. Medo de perder Ritter. Medo de que alguém o roubasse dele. E responsabilizava Lysander por isso. A cerimônia começou. Os formandos foram chamados ao palco. Ritter, vestindo seu traje de formatura, subiu entre aplausos. Ashur chorava em silêncio, emocionado. Seu amigo tentou fazê-lo parar, dizendo que as pessoas iam pensar que era sua filha. O público parabenizava os formandos. Ashur, mesmo correndo o risco de ser descoberto, decidiu subir também, com um pequeno carrinho de flores. Queria entregar buquês aos formandos para disfarçar. Seu amigo tentou impedi-lo, mas ele insistiu. "As flores são gratuitas. Levem, levem!" exclamava Ashur, distribuindo os buquês. Queria deixar o carrinho vazio. Ao se aproximar de Ritter, ela perguntou, surpresa, se as flores eram para ela. "Pode levar mais este. E este também." "Na verdade, leve todas", disse ele, corando. "Eu vou acabar soterrada em flores desse jeito", respondeu ela, rindo. "Parabéns, formanda", disse Ashur, com a cabeça baixa, sem conseguir esconder o rubor. Ritter observou o homem corado à sua frente, sorrindo, pediu licença. Com um gesto delicado, colocou a mão em seu pescoço e o puxou para mais perto, depositando um beijo suave em sua bochecha. Disse, divertida, que quase não o reconhecera com aquele disfarce, mas que havia gostado. Ashur coçou a cabeça, envergonhado, e admitiu que havia sido pego. Para Ritter, a cerimônia se tornará menos estranha com a presença dele. Ela o abraçou e agradeceu com carinho, chamando-o de "meu pequeno coelhinho". Meses depois, Ritter estava de volta à cidade. Conversando com um amigo, ouviu o comentário: "Ritter, como você conseguiu um estúdio tão legal?" Ela respondeu com humor:
dizendo que talvez o local fosse assombrado. O antigo dono teria lhe oferecido um bom preço com a condição de que a santidade viesse purificá-lo. Após uma negociação estranha, que começou em 900 moedas, depois caiu para 600, o preço final ficou em 300. Achei que você tivesse enlouquecido quando disse que estava namorando o sacerdote, mas agora vejo que era verdade, comentou o amigo, surpreso. Enquanto limpavam o novo estúdio, ele pediu que Ritter contasse como tudo havia acontecido entre ela e Ashur. Em meio à conversa, parabenizou-a por sua conquista, ela agora era oficialmente uma designer. Ritter, envergonhada, pediu que ele não exagerasse. Mas logo se descuidou e deixou uma caixa cair em sua própria cabeça. O médico que a atendeu recomendou que, caso sentisse tontura ou qualquer outro sintoma, fosse imediatamente procurá-lo. Logo após, Ashur entrou em cena, causando alvoroço. Gritava desesperadamente, perguntando se Ritter estava bem, se sentia dor e se conseguia falar. O médico, calmo ao fundo, informou que a senhorita já estava fora de perigo. Ritter, encarando a preocupação de Ashur, pensava consigo mesma que, apesar de tudo, gostava de vê-lo preocupado. Algo naquele comportamento estranho e mal-humorado dele a cativava. "Quem é você?" brincou ela, tentando disfarçar o embaraço. "Ritter, você me esqueceu?" Ashur respondeu, visivelmente abalado. Ela tentou se justificar, mas foi interrompida quando alguém o chamou com urgência. "Sua Santidade! Você sabe há quanto tempo estou procurando por você feito um louco?" Era o amigo de Ashur, visivelmente irritado. Disse que, embora soubesse que ele estava apaixonado por Ritter, não podia perdoar o fato de ele ter desaparecido justo antes do discurso. Ritter lembrou-se, então, de que aquele era o dia de abertura do Festival da Bênção de Deus. Pensou que Ashur deveria estar ocupado e não deveria ter vindo. Mas agora era tarde. O amigo de Ashur continuava furioso. Reclamava que, por culpa do padre, todos no templo estavam sobrecarregados. Os estudantes novos enfrentavam problemas com os pais, e a ausência dele em um evento importante era inaceitável. Ressaltou que os fiéis não vinham ao templo apenas pela devoção, mas também para vê-los. Ritter tentou intervir, mas o homem questionou se o golpe na cabeça havia feito perder a memória. Diante da confusão, ela, em pânico, pensava que havia cometido um erro ao fingir amnésia. Queria consertar a verdade, mas a situação se complicava. "Quem são vocês?" perguntou, tentando manter o papel. Tentavam fazê-la lembrar com doces e lembranças. Ela provou a sobremesa favorita e disse que estava deliciosa, mas desviou do assunto. Ashur, mais sério, perguntou se ela se lembrava do estúdio em que trabalhava, ou de como perderá a memória. Disse que poderiam ir até lá, caso isso a ajudasse. Ritter, desconfiada, ponderava se ele já havia percebido que tudo era mentira. "Bem, a verdade é que nós somos um casal", disse Ashur, sério. Ritter tentou manter a calma, mas Missandei apareceu repentinamente, preocupada com o ferimento dela. Era a primeira vez que se viam desde a formatura. Ritter se lembrava de ter ouvido que ele estava viajando. "Não se atreva a tocá-la!" exclamou Ashur, segurando o braço de Lissander. "Nossa, não esperava que sua santidade tivesse tanta força", murmurou Lissander, pedindo que o soltasse. Ritter explicou que o ferimento não era grave. A conversa logo mudou de assunto. Hermes, o professor, viria à capital no dia seguinte para o festival, e eles estavam organizando um encontro. Lissander a convidou para ir com eles. Ritter hesitou. Lissander insistiu, perguntando se ela já tinha compromisso. Ashur então interveio. "Ela perdeu a memória. Precisa descansar. É melhor irmos." Ritter, tentando manter a mentira, dizia que o médico afirmou que era algo temporário e que logo se recuperaria. Tentou marcar um jantar com Lissander para outra hora. Por fim, ele se aproximou mais dela, com um olhar terno, e disse: "Ritter, você se lembra dos dias apaixonados que passamos juntos? Da nossa pequena brincadeira naquela noite?" Ela ficou paralisada. Ele havia percebido. Disseram que perdeu a memória, mas, vendo sua reação agora,
duvido que seja verdade. Aposto que se lembra do golpe que me acertou no meio da noite. Não, não me lembro de nada. Insistiu ela, tentando fugir com Ashur. Padre. Chamou-lhe Sander, confuso. Ashur respondeu com firmeza. Não me importa mais esse título. Posso ser um padre amoroso. Posso ser o que você quiser. Melhor que seu verdadeiro pai. O quê? Exclamou Ritter, indignada. Ashur, com a voz pesada de emoção, declarou. Eu sei que às vezes sou antiquado. Sei que minha forma de pensar pode estar errada. Mas quero morar com ela. Quero fazer parte do futuro dela. Não importa se Ritter perdeu a memória. Eu serei o único homem ao lado dela, declarou Ashur com firmeza, encarando Kutieva. E, se ela tiver um filho, então me tornarei o único pai dessa criança, independentemente de você continuar tentando fazer parte da vida dela. Pare de fugir da realidade, Sr. Kutieva. Vamos, Ritter. Enquanto observava os dois se afastarem, Kutieva pensou em silêncio que o padre havia, de fato, se tornado um grande homem. Na cena seguinte, Ashur aparecia ao lado de Ritter. Entregou-lhe um copo d'água e falou com delicadeza. Ritter, estive procurando uma forma de te ajudar a recuperar suas memórias. Ela o agradeceu, tocada pela preocupação dele. Obrigada por se preocupar comigo. Acredito que, se eu conseguir dormir bem, talvez minhas lembranças voltem, então, por favor, não se preocupe tanto. Ashur, porém, hesitou. Sentou-se à frente dela e, de repente, ajoelhou-se, apoiando a cabeça nos joelhos da jovem. Sua voz soou baixa e carregada de emoção. E se você não conseguir lembrar? E se o amanhã for igual a hoje? Tenho medo de que você se esqueça do tempo que passamos juntos. Ritter o olhou com culpa e tristeza, sentindo o peso da mentira que carregava. Pensou em como deveria agir diante da dor dele. Ashur, me desculpe, murmurou, insegura. O que deveríamos fazer? Talvez, se repetirmos o que costumávamos fazer, sugeriu ele, com a esperança nos olhos, isso possa ajudar você a se lembrar. Ritter franziu o senho, confusa. O que costumávamos fazer? Você pode me contar como foi a primeira vez que nos conhecemos? Pediu ela, hesitante. Está tudo acontecendo tão de repente. Ashur ficou em silêncio por um instante, mergulhado em lembranças. Sua mente viajou até os primeiros encontros, os momentos singelos e as sensações que haviam compartilhado. As imagens, agora vivas em sua imaginação, se sobrepunham à realidade enquanto ele se preparava para reviver o passado com ela.